Esta viagem começa no norte da Espanha, atravessando acima das planícies da região de Castela e Leão, ficam os Montes Obarenes, um parque natural. Com 30 quilômetros, é uma paisagem vívida e linda de vales extensos, gargantas íngremes e formações de rocha da Era Jurássica. O governo havia planejado uma rodovia aqui, mas o plano foi impedido em 2010 por ativistas desesperados para proteger sua biodiversidade inigualável. Vales como este estão cobertos de florestas com flora e fauna riquíssimas. Pequenos vilarejos estão espalhados pela paisagem mais aberta, compondo uma pequena população humana de 35 pessoas por quilômetro quadrado. Gargantas profundas e irregulares foram esculpidas por rios antigos ao longo do tempo, mas agora servem como a rota perfeita para estradas. Ao passar por estes cânions de carro, as pessoas têm a oportunidade de ver a vida selvagem diferente da região. Nas pedras habitam aves de rapina raras, como a magnífica águia de Bonelli. Antigamente, uma paisagem com uma aparência tão hostil era a localização perfeita para uma defesa contra invasores. Saindo do cânion, o destino seguinte é a cidade medieval de Frias. Este assentamento fica no alto de uma escarpa de pedra sobre o rio Ebro. Ele deve sua origem a Afonso VIII, que no início do século XII viu que era o lugar perfeito para proteger e repovoar a fronteira de Castela Velha. Sobre a cidade medieval fica o Castelo de Frias, a casa original do Duque de Frias. O forte serve para lembrar da força e da defesa medievais, com suas formidáveis muralhas e ameias com espaços para atiradores. A alta torre foi feita para ser completamente autossuficiente e tem até seu próprio suprimento de água. Até hoje, o portão do castelo é a única entrada da cidade. No lado oposto da rocha, fica outro ponto turístico famoso de Frias, a Igreja de São Vicente Mártir. Originalmente romanesca, esta bela construção tem vestígios de várias eras: medieval, barroca e mais moderna. Sua aparência original foi mantida até 1904, quando a torre antiga caiu e o frontispício original foi vendido para o Museu Cloisters, em Nova York. Mas sua restauração devolveu à igreja quase toda a sua glória de antigamente. Ela continua a atrair muitos visitantes, que fazem viagens longas para ver sua coleção de pinturas religiosas de grande importância. Abaixo da cidade, no rio Ebro, encontra-se o terceiro ponto turístico de Frias, a renomada ponte romana e medieval. Ela é considerada um dos melhores exemplos do estilo na Espanha inteira. Com 143 metros de comprimento e 3,5 metros de largura, a ponte tem 9 arcos, com uma torre central em destaque construída na Idade Média. A cúpula interior da torre, com uma pintura da Virgem Maria, fica escondida. Só é possível ver passando por baixo. Depois de Frias, fica o maravilhoso Parque Natural Valderejo. Com 35 quilômetros quadrados, estas montanhas formam uma dobra geológica na crosta terrestre chamada de anticlinal. Em trechos, a formação já sofreu rachaduras, o que resultou nestas faces de calcário. O parque tem um ecossistema complexo e diverso. Verões mediterrâneos quentes e secos, combinados com nevascas atlânticas fortes no inverno. O resultado é uma riqueza de espécies típicas de ambas essas extremidades sazonais.
Uma floresta sempre verde de carvalhos, pinhos e faias, mamíferos de grande porte como a corça e o javali, e uma variedade de aves de rapina, como uma colônia considerável do famoso abutre folveiro. Ao longo desta paisagem natural selvagem estão pequenos belos vilarejos, incluindo as comunidades de Bóveda e Vaiuerca, que datam de épocas pré-romanas. Atravessar este terreno impressionante dá a qualquer um uma ligação visceral com o passado antigo. As linhas em espiral do calcário capturam tangivelmente a história da paisagem espanhola, em constante movimento. O Parque Natural Valderejo e a província Valdegovia são mais do que apenas um vislumbre impressionante na criação do norte da Espanha. Em muitas partes, a paisagem permanece intocada pelo homem. Enormes penhascos, perigosas ravinas, florestas repletas de vida selvagem. É um paraíso para amantes da natureza. E fica a poucos quilômetros de um dos centros metropolitanos mais famosos da Espanha. Seguindo ao norte e em direção ao Golfo da Biscaia, o destino seguinte é a cidade costeira e capital da comunidade autônoma do País Basco, Bilbao. É o quinto maior centro urbano da Espanha, mas é mais conhecido mundo afora por ser o lar do famoso Museu Guggenheim. Na orla do rio Nervión, seu design impressionante foi criado pelo visionário arquiteto canadense Frank Gehry. É uma das maiores atrações arquitetônicas do mundo. O museu tem uma extensa coleção das melhores pinturas, fotografias e esculturas contemporâneas do planeta. Para dar um gostinho do que os visitantes podem esperar, eles são recebidos por Puppy, criação de Jeff Koons, que é uma estátua feita inteiramente de flores. Mas o prédio em si é a maior atração. E não é difícil ver por quê. Orientado pela Fundação Guggenheim a criar algo ousado e inovador, Gehry pensou em uma fusão de formas abstratas e superfícies reflexivas de metal. O museu foi inaugurado em 1997 como parte de uma revitalização da cidade toda. O efeito foi quase instantâneo. Em 3 anos, mais de 4 milhões de pessoas já tinham ido visitar, gerando mais de 650 milhões de dólares para o museu. Ele continua sendo um imã para amantes da cultura mundo afora. Mas a consequência desse aumento assombroso de visitantes foi a necessidade urgente de revitalizar a infraestrutura de transporte de Bilbao. Este é o novo terminal do aeroporto de Bilbao, como projetado por Santiago Calatrava. Foi inaugurado na virada do milênio para lidar com o aumento do número de turistas, cujo auge foi em 2011, quando passou de 4 milhões. Muitos visitantes acabam indo para o estuário de Urdaibai, com vista para o Golfo da Biscaia. Aqui, cidades como Pedernales são famosas pelas casas de pesca medievais e regiões adjacentes ao porto. Dizem que sua vizinha Mundaka é a cidade mais antiga de seu tipo da província. Foi o lugar onde uma princesa escocesa refugiada deu à luz o primeiro Lorde de Biscaia. Mas, curiosamente, a cidade agora é mais famosa por ser um renomado ponte de surf e por uma onda batizada com o nome de Mundaka. A costa do País Basco é maravilhosa e conta tipicamente com florestas montanhosas e vilarejos históricos. Escondido na base deste penhasco fica Elanchove, um exemplo perfeito de um vilarejo de pescadores basco, localizado nesta tranquila enseada. Protegido contra tempestades, é o lugar ideal para um porto. As casas do vilarejo margeiam o íngreme litoral.
perto da costa, um barco da alfândega patrulha estas águas tão importantes para a identidade basca. Durante centenas de anos, esta pequena nação dominava o comércio baleeiro do mundo. O explorador francês Samuel de Champlain descreveu os baleeiros bascos como os homens mais inteligentes do mundo. E os métodos deles se tornaram padrão para outros mundo afora. Apesar de a caça baleeira ter diminuído no século XIX, hoje o País Basco ainda tem uma das maiores indústrias de pesca da Espanha. E o orgulho de sua história marítima continua muito forte. As praias da Costa Basca são conhecidas por sua beleza pitoresca, como este exemplo na beira do Parque de Urdaibai. Não surpreende o fato de que, durante o verão, grande parte da Espanha vai passar as férias no Golfo da Biscaia. Seguindo a oeste, além da ponta do estuário de Urdaibai, a próxima parada é a cidade costeira de Bérmil, o porto de pesca mais importante do País Basco. Aqui na água, na região medieval adjacente ao porto, é possível encontrar o navio baleeiro tradicional do século XVII, a Itaguria, hoje um símbolo local da supremacia marinha da região. E esta é a bela Cidade Velha, que tem uma história longa. Ela foi fundada em 1236. Lá encontra-se um museu para os pescadores da região. E visitantes podem explorar mais ao conhecer a gastronomia basca, considerada única, indo a um restaurante local. E, obviamente, quase sempre tem peixe fresco no cardápio. Sobrevoando a península a oeste, é hora de conhecer uma das joias secretas da Costa Basca: a pequena ilha de Gastelu Gatti e sua capela de São João. A capela, dedicada a João Batista, é acessada através de uma trilha precária e uma ponte. Reza a lenda que quem tiver coragem de completar a jornada precisa tocar o sino da igreja 3 vezes e fazer um pedido. Esta capela precisa de muitos pedidos, porque já foi incendiada e reconstruída várias vezes desde o século IX. Seguindo mais para o oeste, de volta na direção de Bilbao, a costa está repleta de pequenas comunidades de pescadores. Estas cidades e estes vilarejos, encontrados na geografia basca tipicamente acidentada, sofreram reveses graves na economia ao longo das últimas décadas. E a maioria depende praticamente só do turismo para sobreviver o ano inteiro. Espanhóis e turistas internacionais enchem as belas enseadas e portos, centros históricos ribeirinhos, marinas e praias em formato de meia-lua. Ao longe, é possível ver Gueto. É um distrito da Grande Bilbao e uma comunidade residencial rica da rede urbana local. O porto é o maior da Espanha inteira. No ponto em que o porto acessa o Golfo da Biscaia, a foz do estuário de Bilbao serve como zona de permanência temporária para uma enorme variedade de transportes internacionais. Petroleiros predominam, mas muitos cruzeiros também aportam em Gueto, para ter acesso ao Museu Guggenheim. O País Basco e sua costa são uma paisagem vividamente diferente do resto da Espanha. Tem quase um ar celta, mítico e antigo. Estradas e trilhas passam por ribanceiras escarpadas, revelando vilarejos escondidos. Os penhascos se levantam e depois descem,
expondo vales verdejantes e pastos enormes. Mais a oeste, fica a fronteira com Cantábria e as amplas águas do rio Treto. As comunidades litorâneas de Santonha e Laredo ficam na beira do estuário. Mas o rio é enquadrado pelo belo pântano de Santonha e esta mini-montanha anômala, o Monte Buciero. A região no total é quase e merecidamente conhecida como Parque Natural Joiel. Nas montanhas da Cantábria, a terra desce até a enorme Baía de Santander. No pináculo leste fica Somo, uma popular comunidade de surf famosa pela longa e extraordinária faixa de areia, que se estende até o mar. No lado oeste, do outro lado da praia, fica a movimentada cidade portuária de Santander, capital da Cantábria. Com uma população de 200 mil pessoas, é uma metrópole empolgante e de tamanho considerável, com enorme riqueza cultural e histórica. A posição da cidade na água é coroada pela incrível península de La Magdalena. No ponto mais alto de seu parque de 28 hectares, fica o Palácio Real, uma magnífica casa de veraneio para a família real espanhola. Além desse ponto, sozinha na entrada da Baía de Santander, fica a Ilha Mouro, acompanhada por seu farol, o primeiro dos dois que a cidade tem para ajudar navios a chegarem ao porto com segurança. Mais a oeste, fica o segundo, o Farol de Cabo Maior, precariamente situado na beira de um penhasco rochoso. No interior da Cantábria, o destino seguinte é o histórico vilarejo romanesco de Santillana del Mar. O local é famoso pela Igreja Colegial Central, que se originou de um mosteiro construído no ano 870. No século XII, ele foi transformado no prédio que está de pé hoje. Este belo exemplo de arquitetura romanesca é dedicado a Santa Juliana, que se tornou mártir na Turquia no século III. Seus restos foram trazidos para cá 600 anos depois. Continuando ao sul e a leste, ficam as inacreditáveis montanhas do Parque Nacional Picos da Europa. É uma região com uma ecologia tão importante que o governo espanhol proibiu todo tipo de aeronave, inclusive militar, de sobrevoar o parque. Então, para olhar, é preciso voar por perto. Os Picos da Europa têm esse nome por serem o primeiro relevo do continente europeu a ser visto por marinheiros em navios chegando das Américas. Eles são realmente marcantes, com terrenos muito íngremes chegando a até 2.500 metros. Aqui, na confluência de 4 vales, perto de onde o rio Quiviesa converge no Deva, fica a cidade de Potes. Esta comunidade medieval montanhosa é conhecida por sua histórica cidade velha, que parece um labirinto, assim como suas 3 pontes. A mais famosa delas é esta, a de San Cayetano, construída no século XIII. O charme do lugar vem de sua posição. Os prédios e as pontes acompanham os rios e vales. Espalhadas no centro histórico estão várias joias arquitetônicas pequenas. Por exemplo, esta ponte de pedra perfeitamente construída. Ou aqui, no coração da cidade, a Torre del Infantado. Imponente edifício do século XV, agora usado pela Câmara Municipal.
muitos turistas fazem uma visita rápida a Potes antes de voltar aos picos da Europa. Seguindo a beira leste da cordilheira, esta magnífica região é pontuada por vilarejos remotos como este: Cabanhas. Quase toda a rocha dos picos é calcário, e a ação glacial contribuiu para criar uma região impressionante de topografia karst-alpina, o termo geológico para a qualidade arrasada e dissolvida da rocha exposta. Não deve surpreender ninguém que uma paisagem tão linda e mítica vá abrigar uma fauna extraordinária. Camurças e lobos ainda vagueiam pelas colinas, enquanto os céus são ocupados por bútios, águias e abutres. Quanto à vida humana, a região atrai muitos praticantes dedicados de montanhismo, alpinismo e caminhadas, animados para chegar ao cume. Sobrevoar os picos da Europa é encontrar uma majestade de tirar o fôlego. Quem está aqui sente realmente que está atravessando os céus, seguindo as pontas dos picos que levam as pessoas até as nuvens e além. Depois destas vistas esplêndidas, é hora de atravessar o norte da fronteira do parque para o fim da jornada. Este é o destino final, a Basílica Nossa Senhora de Covadonga. O que está de pé hoje foi construído na virada do século XX. Mas Covadonga é um local de peregrinação católica há mais de 1000 anos. Reza a lenda que no ano 722, o nobre espanhol Pelayo venceu as forças árabes invasoras na última linha de defesa em Covadonga. Segundo a tradição, Pelayo bateu em retirada até uma caverna, onde um eremita guardava uma estátua secreta da Virgem Maria, protegida da conquista muçulmana. Pelayo rezou para a Virgem pedindo que fosse vitorioso, e na batalha seguinte, os mouros foram derrotados. Este triunfo é considerado a primeira das reconquistas cristãs da Espanha. Até hoje, católicos do mundo vêm aqui visitar o altar da Virgem Maria em Covadonga, para comemorar o restabelecimento da religião cristã no país. Este é o coração histórico da nação, responsável pelo que se tornou a Espanha moderna. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.